Oi? Você já parou para pensar quem manda nas suas emoções? É você? Venho te trazer uma triste notícia. Você não manda nas suas emoções. Você não controla as suas emoções porque emoção não é algo controlável. Quando falamos de inteligência emocional, a gente fala de coerência. Mas isso é tema para outro vídeo. Não controlamos as nossas emoções, certo? As emoções são frutos de experiências, ok? Experiências da sua história, experiências da sua infância. E nesse corte que eu fiz desse podcast que chama Como Paulo Vieira, que é o convidado, ele explica exatamente como isso acontece. Assista até o final, porque essa reflexão pode mudar a forma como você olha para suas emoções. PS, se você é mãe, se você é pai, assista 2 vezes. Assista uma para você identificar quais foram as suas experiências que geraram como você se comporta hoje. E a segunda vez assista para entender o que você faz hoje com seu filho que vai gerar o comportamento dele no futuro. Assista o vídeo e me conta nos comentários. Até já. Você começou pelo lugar certo. A primeira coisa é entender que quem manda a nossa vida não é a razão. As pessoas pensam, racionalmente, a razão, nada. Quantas pessoas sabem que tem que parar de fumar e fumam? Tem que parar de beber e bebe. Racionalmente, eu tenho que parar de fumar, mas continua fumando. Eu tenho que parar de beber e continua bebendo. Eu tenho que comer menos e não come. E sabe, racionalmente, teria que fazer. Não posso mais ser impaciente com meu filho e é impaciente. Eu tenho que sair da zona de conforto, trabalhar com mais afinco e não trabalha. Eu tenho que ir ali, deixar meu currículo e não vai. Então, racionalmente, as pessoas pensam, o meu sucesso está no racional. Não está. O meu sucesso está nas emoções alinhadas. Muito bom. Emoções inteligentes. Não é uma pessoa burra racionalmente. Também tem a burra emocional. E a burra emocional, ela faz tudo que não deveria fazer. E o que deveria fazer, ela não faz. Então, é isso mesmo. O primeiro passo a se alinhar na vida para o sucesso não é razão, é emoção. Porque se fosse racionalmente, toda pessoa que estudou bastante seria próspera. É verdade. Toda pessoa que fez sua faculdade bem feita, toda pessoa que tem uma pós-graduação, ela seria próspera, mas não é. Você vai ver pessoas muito bem formadas numa vida precária, nas finanças, na profissão, no casamento, em todas as áreas. Você vai ver psicólogos deprimidos, médicos doentes. Imagina, você vê um médico obeso, doente, sedentário. Cara, você não sabe tudo, tem que fazer? Sei tudo. E por que não faz? Ou a senhora psicóloga, não sabe tudo, tem que fazer? Sei. E por que não faz? Porque quem manda são minhas emoções e eu não aprendi ainda a não gerenciar, porque ninguém gerencia emoção. Emoção não é número. O que a gente gerencia é número, processo. É muito comum as pessoas falarem, né? Não, tá errado. Se alguém quiser gerenciar a emoção, tá falando bobagem. Porque é justamente o contra-verdade. Porque as emoções, elas são... É uma linguagem própria. Tá? Paulo, qual é a linguagem das emoções? Experiências. Uau. Experiência. Qual é a linguagem da razão? Fatos, números, conceitos. Então, assim, Paulo, eu quero mudar minhas emoções. Então vai ter que viver experiências. Vai ter que viver experiências. Ninguém vai ficar com inteligência emocional porque ouviu falar de inteligência emocional. Vou abrir agora um quadro, vou falar o que é inteligência emocional. Você sabe o que é, mas daí para ter, porque ela não é cognitiva. Ela é emocional. E as pessoas não entendem isso. Querem ensinar na escola inteligência emocional de uma forma cognitiva. Quem fala isso não tem noção do que é inteligência emocional. Paulo, como é que eu ensino inteligência emocional? É com experiência, igual minha mãe, sua mãe, nossos pais. Aquele abraço que eu tive, a experiência do abraço, vai me conferir inteligência emocional. Aquela surra desproporcional, aquele grito, aquele berro, vai me proporcionar uma disfunção, uma desestrutura emocional. As minhas experiências promoveram meus resultados, bons ou ruins. Né? E aí, se você quiser mais tecnicamente, é bem simples. É bem simples. Manda.
eu vivi uma experiência, né? Então vamos dizer uma experiência. Você tem alguma experiência que ele possa falar? Posso. Mas Forte. forte. Mas com a minha mãe, nesse mesmo exemplo? Pai, né? mãe, de preferência de dor. De dor. Ah, cara, tem uma muito forte, assim, na minha mãe. Minha mãe, ela teve um AVC isquêmico no dia do meu aniversário. Uau, você tinha quantos anos? Eu tinha uns 25. Não, na infância. Na infância. Lembro. Eu lembro quando... Entrega de um boletim. Tinha nota baixa. E não só nota baixa, tá aquela observação que o Caio não presta atenção, o Caio fica no mundo da lua, o Caio tal. E a minha mãe, com tanta raiva, foi dar um soco no banco, eu abaixei e o soco pegou no meu nariz, cara. Aí, pau! E começou a sangrar. Meu nariz. E aí, eu me senti muito humilhado naquele dia. Eu Pronto. tinha talvez uns... Cara, foi quinta série, uns 9, 10, uns 10 anos, talvez? 9, 10 anos. Uns 9, 10 anos. Então, olha só. A experiência. Sua mãe zangada, um pouco fora de controle, foi bater na mesa, acertou em você. A experiência passou. Então, ó, passa a experiência. O que ficou da experiência? Sobre forte impacto emocional. Ficou o que você viu, ouviu e sentiu. Um nariz machucado, doendo, sangrando. Veja que é uma memória sensorial. O que eu vi, a raiva, a fúria, o murro. O que eu ouvi, os gritos, as palavras de acusação, crítica. E o sentimento, a sensação da dor, ok? Mas passou, não passou? Passou. A experiência, mas o que ficou depois? A memória. Exato. E essa memória está registrada em sinapses neurais. Eu gosto de fazer essa mímica. Sinapse neural, um aprendizado. Eu lembro até de onde eu tava sentado. Olha aí, ó. Que horas do dia era. E quanto mais impactante, mais neurônios no processo. Maior é a memória. Mas se você não ficou só com a memória, você teve também, dessa experiência, veio alguns significados. Qual o significado que o Caio, de 9 anos, deu ao levar o murro da mãe? Lá, não você adulto, homem inteligente, generoso, sábio, falando de uma criança que não tem cognição. Qual o significado que o Caiozinho pode ter dado? Poderia ter dado. Posso ajudar? Pode. Eu não sou bom o suficiente. Tá. Eu só faço besteira. Esse veio muito forte. Eu só faço besteira. Eu não atendo expectativa da minha mãe. O que mais? Vai lá. Minha mãe é cruel. Ela não me ama. São 6 a 12 significados. Nas minhas pesquisas, 6 a 12 significados. Agora, eu tenho uma experiência sináptica, né? Está inserido nas sinapses neurais. E essa memória foi incutida de 6 a 12 significados. Minha mãe não me ama, eu só faço besteira, eu não mereço coisas boas, eu não sou um menino bom, eu sou o pior da turma, eu sou burro, eu sou... Um monte de significado. Só que não vem só significado, vem os sentimentos. Quais foram os sentimentos que o Caio daquela idade sentiu? Cara, eu senti raiva. Raiva. Eu senti indignação. Indignação. Eu senti... humilhação. Humilhação. Inferioridade. Cada criança é uma criança. Eu fiquei muito pé da vida, assim. Raiva, frustração, indignação, humilhação. Isso entrou também. Agora está sinapticamente esses sentimentos, os significados e a memória. 30 minutos depois que as emoções voltam para o teu estado anterior, isso virou uma bola, um novelo de crenças. Sim. E essa crença foi implantada em você e vai até o resto da vida se você não mudar. Ao resto da vida, não sou bom o suficiente, não sou merecedor, faço besteira, minha mãe não me ama, minha mãe, mulheres são más, mulheres são grosseiras, mulheres são frias. Cara, só Deus sabe o que esse menino botou aí. Sim. Só que isso virou uma crença sináptica e vai até o final da vida, te fazendo ter decisões, escolhas para fazer essa verdade acontecer. Que você é inferior, que isso aqui. E agora tem uma luta. Sim. Uma luta de outras experiências com essa experiência. Da tua personalidade, da tua ambição, da tua genética, mas está lutando com isso. Sim. Isso é minha vida, é a sua vida, é a vida de todos nós. E o que eu faço a minha tese, eu estou no pós-doutorado, sábado eu viajo para defender meu pós-doutorado nos Estados Unidos. Animal. E a minha tese é essa, eu posso entrar na sua experiência, na sua memória e refazer isso. Refazer essa experiência. Eu não tenho mais como, você não tem como viver aquela experiência com a sua mãe, voltar a ter 9 anos, só que o cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginado. Não distingue. Se você souber conduzir a experiência, tornar ela viva,
na sua mente o suficiente, trazendo impacto emocional, repetição, eu posso entrar nessa experiência e refazer a experiência completa. Cara, você falou uma coisa muito forte agora, porque enquanto eu tava revivendo, eu nunca mais esqueci essa passagem assim da minha vida, só que... Por que eu quero perguntar? Eu quero perguntar qual que é a sua visão técnica e, obviamente, tanto estudar sobre isso, que eu acabei tendo uma bênção. Ao mesmo tempo que eu relembro dessa passagem e eu não relembro com as sensações que eu senti. Uau! Por quê? Porque eu lembro que aconteceu isso era meio-dia, hora da escola, eu lembro. Eu lembro o cheiro que a gente ia comer, o feijão que ela estava fazendo. Uau! Eu A não memória cheguei. foi forte. Você está me dizendo que foi muito forte Foi essa forte. experiência. Eu lembro exatamente onde é que estava, com que mão que foi com essa, né? E aí eu fui pro meu quarto, eu chorei, e depois de umas 3, 4 horas, minha mãe subiu, ajoelhou e pediu perdão pra mim e falou que ó, a mãe errou, você não é isso. E ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, que eu ensino os meus filhos. E essa foi uma coisa muito forte pra minha mãe. Ela falou assim, nunca deixe alguém você falar que não pode. Uau! E mesmo que essa pessoa seja eu, não acredita em mim. Eu não tenho esse direito. Então, eu vi que minha mãe, obviamente, depois, hoje já entendendo, eu vi que ela se arrependeu. E eu vi que ela quis esse processo de cura e acabou, por mais que ela me deu o veneno, ela me deu um antídoto depois. E meio que ela me preparou que se mais alguém fizesse isso na minha vida... Neurologicamente é mais intenso. E eu lembro dessa passagem, por isso que quando eu tentei puxar uma coisa da minha mãe, eu fui numa coisa ruim, mas eu já comecei a lembrar com alegria. Porque eu nem precisei, parece que eu não precisei nem ressignificar, parece que ela fez aquilo pra mim. Ela fez isso. Eu lembro que ela ajoelhou, eu lembro da minha mãe ajoelhando pra mim e limpando meio que assim, porque acabou pegando o anel dela no meu dedo. Nem foi um soco tão forte. Mas porque sangrar, a criança quando vê sangue, ai meu Deus do céu, né? Como bateu o anel dela, a aliança dela, aqui, arranhou e escorreu. Aí aquela cena, né, aqui ficou forte, então ela ajoelhou, pediu perdão, enfim, fez toda essa passagem, então parece que ela quebrou ela mesma quebrou essa bolinha que você falou, Olha que loucura que ela fez. Só que eu acho que não é todo mundo que tem essa chance. Ô, papai, quantas pessoas o pai foi pedir perdão por um erro à mãe? Cara, quantas? Imagina. O que aconteceu? Quando ela fez isso, ela criou uma estrutura sináptica, mas não somente sinapses neurais, que é conexão, um aprendizado, ela produziu neurogênese. Neurônios foram produzidos para abarcar tanto aprendizado dessa experiência, do significado, dos sentimentos. Não é nessa idade, que a gente chama de instrução sináptica é muito farta, tá entendendo? Não é só conexão, é geração de novos neurônios. E ela fez, e seria péssimo. Só que agora ela montou, olha o tamanho dessa estrutura sináptica, é grande, intensa, poderosa. Só que agora ela veio e botou um novo comando dentro dessa estrutura poderosa. Tá entendendo o que é? Cara, olha que loucura, Paulo. Como Deus é bom contigo? Primeira vez que eu percebi que eu fui grosseiro com meu filho. E eu lembrei do que minha mãe fez quando eu fui grosseiro. Ele saiu chorando, porque eu falei de um jeito mais grosso e eu não devia. Eu acho que eu passei do ponto. Ok. Eu lembrei dela depois de alguns momentos indo lá, e eu fui lá no quarto dele, pedi perdão pelo que eu falei, que eu não tinha o direito de falar isso. Já teve e se em algum momento um aprendizado alguém paralelo. falar, mesmo que fosse eu, não acredita, porque ninguém pode dizer que você não pode. Ó, que loucura, cara. Eu gravei até o antídoto. Então parece que a minha mãe falou assim, um dia você vai ter veneno também. E um dia pode ser que você fale coisas que você não queira. Mas saiba que se você dobrar teus joelhos e pedir perdão pra alguém... E o que ela fez? Qual é um dos segredos do sucesso humano? Lembra, ó, a experiência dura, o significado, cara, o sentimento. Mas quando eu perdoo, o sentimento que era de raiva, ira e tal, ele se dilui. E você não precisou perdoar. Ela veio te pedir perdão. Sim. Ela veio reconhecer, falar, verbalizar, se humilhar. Sua mãe se humilhou diante de você. Isso é se humilhar. E é legal, é maravilhoso. Né? E aí ela quebrou os sentimentos. Imagina se você já trazer sentimentos ruins a vida inteira disso. O prejuízo que te causaria. Exatamente. Porque aí a crença estaria formada. Ela desfez, ela aproveitou o tamanho da crença, mas mudou o sentido dela. Antes era pro prejuízo, agora foi pros ganhos.
Eu acho que a coisa mais difícil é a pessoa primeiro perceber que tem esse, como você fala, novilho emocional, esse novelo emocional. novelo emocional. Acho que primeiro você entender que você tem. Se você entende que você tem, pra mim você já tá na frente de muita gente. Oi. E aí, o que você achou do vídeo? Legal, né? Eu trouxe aqui, eu fiz um resumo de 9 pontos importantes. É o que eu quero, meu objetivo que você entenda nesse vídeo é isso. Vamos lá. Primeiro ponto. Quem manda na nossa vida não é a razão, é a emoção. Se fosse a razão, você faria tudo o que você precisa fazer. E não o que você faz. Então, a gente faria o que a gente sabe que precisa ser feito. E convenhamos, não fazemos, né? Segundo ponto. Não se gerencia a emoção. Porque a emoção, ela é uma linguagem. É a forma como a gente se comporta. Qual é a linguagem da emoção? A experiência. Então, a forma como eu aprendi lá atrás, no meu passado, na minha infância, é a forma como eu vou me comportar hoje. Se eu passei por muita agressão, logo eu vou também me comportar desse jeito ou o extremo oposto. A nossa experiência, ela determina o nosso comportamento. Qual é a linguagem da razão? Os fatos, os números. Então, se eu sei que tem que ser feito assim, eu faço assim. Se eu tô com a razão, eu consigo fazer. Se eu tô com a emoção, eu vou fazer conforme eu aprendi. E não o como tem que ser feito, entendeu? Então, se eu sei que comer alimentos saudáveis é bom, com a minha razão ativa, que é o caso da dieta, o que é a dieta? É eu colocar uma atenção, uma razão na minha alimentação. Aí eu vou me alimentar de uma forma racional, eu sei o que eu tenho que comer. Se eu vou me alimentar de uma forma emocional, eu vou comer a comida que tem ali, eu vou comer um lanche, eu vou comer uma pizza, eu vou comer o que eu tô com vontade, eu vou comer um bolo, um doce, pudim. Porque eu tô com a emoção, eu não tô pensando que eu tô comendo. Modo. 3. Para mudar as emoções é preciso viver experiências. Aqui entra um pulo muito interessante que quem faz terapia comigo sabe que eu falo muito assim, vamos viver essa semana assim? Experimenta essa semana. Por quê? Porque eu preciso ver qual é a emoção que vem. Para a semana que vem, a gente mexer um pouquinho ali, mexer um pouquinho aqui, se for necessário. Se a experiência for boa, ele vai gerar uma emoção boa e tudo vai ficar bom. Se a experiência for ruim, vai gerar uma emoção ruim, a gente precisa mudar. Só que eu só sei que emoção vai gerar se ele tiver uma experiência. Porque para cada um é uma experiência. Entendeu? Então, assim, se eu falar para ele, coma carne essa semana. Se ele for um carnívoro, ele vai adorar a experiência. E se ele for um vegano? Vai ser uma experiência péssima para ele. Então, a experiência precisa ser para a pessoa, não para mim. Então, eu, como terapeuta, vou pensar junto com a pessoa como ela, dentro daquela situação, daquela história, daquela condição, viver uma experiência, experimentar alguma coisa para que vire uma emoção. Entendeu? Então, isso é muito comum, pelo menos na minha abordagem. Passo 4. Passo não, né? Item 4. Ninguém aprende inteligência emocional. A gente não aprende inteligência. A inteligência emocional, ela não é uma teoria, ela é uma experiência. Então, eu preciso viver. Eu consigo explicar a inteligência emocional para um grupo? Eu consigo teorizar, mas eu não consigo ensinar. Porque aquele grupo vai precisar viver aquilo ali. Experimentar aquilo ali para viver a emoção. E aí, ter uma consciência do que é aquilo para ele. E como ele vai repassar isso mais para frente. Então, não se ensina inteligência emocional. Tem uma teoria sim, mas para cada um vai precisar viver uma experiência para ver que emoção aquilo gera. E aí trazer essa inteligência, entender isso, certo?
só vivendo, 5, né? Só vivendo, experimentando para aprender a sua linguagem. Então tem gente que viveu uma mudança de casa, vai ser uma experiência incrível e vai adorar mudar de casa e a cada X tempo vai querer mudar de casa. Já tem gente que vai entrar num trauma e nunca mais vai querer mudar de casa na vida. É como a experiência foi vivida pelo indivíduo, né? E aí a gente vê muito isso, por exemplo, alimentação. Eu apanhei muito na minha infância por causa de alimentação. Eu fiquei muito de castigo porque eu não queria comer. Hoje é saudável? Não é. A minha alimentação precisa ser 100% racionalizada para que ela seja boa. Porque se eu trouxer emoção para minha alimentação, ferrou. Não vai ter alimentação, porque a minha emoção gerada com o tema alimentação é muito ruim. Hoje eu estou curada, se é que essa palavra existe, com relação à alimentação, por conta disso. Eu estou racionalizando a minha alimentação. Tirei a emoção dela. Então todo mundo acha uma delícia, uma lasanha e nananã e fazer. Eu não. Por quê? Porque para mim a experiência de emoção foi muito traumática. Então eu preciso trazer para a razão para ela ser saudável, para ela ser boa, senão vai ser ruim. Então para cada um a experiência é de um jeito. E aí a terapia ela vem com essa função de ver como é que foi lá atrás, ver o que está acontecendo hoje, olhar lá atrás o que foi causado para a gente refazer aqui de novo, para ver o que a gente pode trazer razão. 7. Agora para os pais, como eu disse lá no começo do vídeo. Para nós pais, eu acho que é um pouco mais... Não sei se é mais fácil ou se é mais difícil. Por quê? A gente age pela emoção o tempo inteiro, certo? Então, quando o filho, a gente cria essa bola. Se eu crio essa bola e eu trago para a razão o que eu fiz, e eu vou lá e conserto isso de alguma forma, trazendo inclusive para a razão da criança, olha, isso aconteceu por causa disso, e disso, e disso, e disso. Claro que sem culpa, né, de uma forma já sem a emoção, sem a raiva, vamos pensar assim, ou sem o choro da criança. Enfim, precisa dar uma meia hora para acalmar essa emoção, para você ir lá e conversar com a criança, entender com ela o que foi aquilo. E aí aquela raiva que ela estava, ela muda. Ah, então foi por isso, entendi. Ah, minha mãe errou, entendi. Ah, puta, minha mãe estava nervosa. Tá, eu consigo desculpar ela. E aí muda aquela emoção. Então lá na frente, quando aconteceu uma situação onde ele sinta essa raiva que a mãe sentiu na infância, ele não vai ter essa referência para trazer. Porque essa referência foi boa, foi de uma mãe que foi lá e conversou com ele. Então não virou a bola. Entendi. Fez sentido? Parece que para mim ficou meio confuso. Com relação aos pais, para você que é pai ou mãe, você não vai conseguir não se emocionar, não ter emoção. Mas se você, no calor da sua emoção, agiu, você dá uma meia hora para a sua emoção e para a emoção da criança, acalmar, e depois você vai lá e retoma com ela o assunto, desfaz a bola, não vira essa massa que o Paulo Vieira contou no vídeo. Entendeu? Ficou mais claro. E aí não vira uma experiência ruim, vira só um ocorrido. 8. Quando a gente teve a emoção, teve a ação referente à emoção, coerente à emoção, não referente, é coerente. E você pede o perdão, você ressignifica, você se arrepende, aquilo não vira mais uma massa, você tá liberado, você pagou a conta. Entendeu? Então, quando você vai lá e pede perdão, seja para sua mãe, seu pai, seu filho, seja quem for, ou para Deus. E aí entra muito, né, que
Muitas pessoas não acreditam na religião, mas quando eu peço perdão, eu acredito num eu maior e eu peço perdão por aquela ação, eu mesma ressignifico. Eu paguei a minha conta, eu não deveria ter feito aquilo. Eu pedi perdão, minha conta tá paga. Tirou a emoção, a experiência não conta mais. Ela vai ser uma experiência sim, mas não uma experiência que virou uma massa, que virou um trauma. E 9, perceber o novelo, perceber a massa, perceber quando agiu na emoção. Qual foi a emoção? Qual foi a explosão? Qual foi a ação? Julgou a ação. Puta, foi ruim. Foi ruim. Eu preciso ir lá e consertar isso agora. É com perdão? Pedido de perdão? É com entendimento? Eu preciso ir lá. Aí você vai dentro da coerência do ocorrido. Você vai lá coerentemente e conserta aquilo. Pronto, nisso você quebra o novelo. Entendeu? Fez sentido? Estou aberta a perguntas, a dúvidas, a conversas, a mensagens, a agendamentos de terapia. Né? Estou à disposição para quem quiser falar comigo. Tá bom? Já sabe onde me encontrar. E só reforçando, eu sou Sueli Duque, sou psicóloga, sou hipnoterapeuta, sou terapeuta holística e tantas outras coisas a mais. Tá bom? Fico à disposição. Compartilha esse vídeo, curte, comenta, fala comigo nos comentários, isso me ajuda o canal a crescer, me incentiva a fazer mais vídeo, porque às vezes eu fico meio, não vou fazer. Então, você dá um incentivo pra mim, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.